rádio e a TV Brasil Espírita apresentam o Evangelho segundo o Espiritismo e sua simplicidade. Apresentação: César Perry. Alô, amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió. Estamos de volta com o programa O Evangelho em sua simplicidade, onde nós seguimos a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, de autoria de Allan Kardec, e que nós estamos comentando capítulo por capítulo. No dia de hoje, nós estaremos fazendo uma apreciação do capítulo 23, que é intitulado Moral Estranha. E o interessante é que nesse capítulo, Allan Kardec introduz vários versículos, do Novo Testamento, de autoria dos apóstolos, com algumas máximas, alguns comentários, e que geram dúvidas, e que geram às vezes até polêmicas. É por isso que é intitulado Moral Estranha. Aliás, esse capítulo não existia na primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo, aquela que Kardec lançou com o título de Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, em abril de 1864. Esse capítulo ele só foi introduzido na segunda edição, que veio a lume no ano seguinte, 1865. Mas vamos fazer aqui uma análise desses comentários que Kardec fez, dessas morais, dessas observações do Novo Testamento que Kardec considerou como estranhas. Quem não odeia seu pai e sua mãe? Então veja, ele coloca versículos de Lucas e de Mateus. E no versículo de Mateus está anotado o seguinte: aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Então é interessante que também nos versículos registrados por Lucas está também anotado que Jesus conclama as pessoas para o seguirem. E todo aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Então é interessante que nesses versículos atribuídos aos dois evangelistas, é interessante que Jesus fala também na palavra ódio. Se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos. Então vejam, é isso que Kardec considera uma moral estranha. E ele passa inclusive a tecer considerações da pobreza da língua hebraica, e que foram feitas as primeiras anotações, que ela não era rica, não tinha muitas palavras, às vezes uma mesma palavra tinha vários significados. Então é interessante que essa palavra odiar, ela aparece em outro texto, e Kardec comenta isso como algo que pode simbolizar também, pode representar um sentido completamente diferente, como amar menos. Então o odiar não teria o significado que nós temos hoje no idioma português, mas seria amar menos. Então, na verdade, Jesus estava colocando que as pessoas tinham que ter um amor, uma atenção, uma dedicação e uma disciplina aos ensinos que ele vinha trazendo. E não colocar, às vezes, as paixões, ou colocar algumas observações das tradições familiares acima dos seus ensinos. Então seria esse o significado, essa interpretação.
Então é importante nós não levarmos ao pé da letra os textos bíblicos. E Allan Kardec chama atenção a isso em O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, aqueles que amam menos, não é, vamos assim dizer, é essa a ideia. Então nós temos que ter uma dedicação, um ideal em torno do ensino de Jesus e buscarmos conviver com os nossos familiares, não é? Mas não colocar às vezes objetivos, tradições unicamente de ordem familiar acima do seu ensino moral. É isso que ele quis dizer. Mas também é interessante que ele coloca um outro trecho de Mateus. Todo aquele que tiver deixado por meu amor a sua casa, ou seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, sua mãe, sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, por isso receberá o cêntuplo e terá por herança a vida eterna. Então também isso causa uma certa espécie, isso choca se for levado ao pé da letra. Mas é uma questão de palavras e da dificuldade que Kardec chama a atenção da pobreza do idioma hebraico daquela época. Então, qual é a interpretação que Kardec dá? Que nós temos que colocar os interesses espirituais, os valores espirituais, sempre norteando num ponto mais alto do que os interesses materiais ou elos simplesmente corpóreos ou materiais. É essa a ideia, para não se perder o sentido da vida, não se perder, na verdade, aquele objetivo maior, né, de aprimoramento e de agir de conformidade com os ensinos de Jesus. Esse é o significado. Então nós não podemos levar ao pé da letra aquelas observações, né, que nós encontramos no Novo Testamento. Então a ideia não é renunciar à família, mas é saber conviver com a família, mas não colocar às vezes interesses imediatos, interesses materiais, interesses de tradições, ou só de elos corpóreos, acima de um objetivo maior de vida, que é o sentido espiritual, que é a valorização da vida imortal. Então é esse o significado que Allan Kardec comenta. Então eu vejo que nesse capítulo, Estranha Moral, Kardec ele teve a coragem, ele teve o cuidado, não é, de tecer todas essas considerações de maneira que nós podemos ter uma outra visão mais ampliada daquilo que, se tomasse ao pé da letra, ficaria realmente muito estranho. E aí vem uma outra frase, né, também lá do Novo Testamento, versículos de Lucas. Quando uma pessoa, Jesus convidou para segui-lo, ele respondeu: Senhor, permiti-me ir antes enterrar meu pai. E Jesus lhe respondeu: deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, mas por vós ide anunciar o reino de Deus. É mais uma informação registrada no Novo Testamento que não pode ser levada ao pé da letra. Quer dizer, ninguém vai deixar, não é, esse momento, às vezes, de respeito a um familiar que desencarnou para tomar as providências de sepultar o corpo. Mas nós temos que entender o sentido profundo da palavra. Jesus usava de exemplos comuns para ensejar uma reflexão e um aprofundamento de ideias. Então, como é que Kardec interpreta isso? Dizendo simplesmente o seguinte, que nós temos a vida material, mas acima da vida material, a espiritual é a vida imortal. Então nós não podemos ficar apegados apenas às questões corpóreas, mas valorizar as questões de ordem espiritual, ou seja, aquelas que são imortais. Então a vida espiritual é, com efeito para nós espíritas, a verdadeira vida, é a vida normal do espírito. Então Jesus, no fundo, estava dando uma recomendação. Não que ficássemos
menosprezando ou não atendendo a esses compromissos de sepultamento de parentes, mas lembrarmos que acima disso existe a vida do espírito, que, ou seja, a nossa pátria real é a pátria espiritual, e ali é que reside a verdadeira vida. Então é essa a ideia de não ficarmos apegados apenas a um cenário material ou a coisas que estão mortas, vamos assim dizer, até algumas tradições que são mortas, mas vamos valorizar aquilo que é o espírito. E isso pode ser aplicado também aos tipos de velório, né? Aquelas homenagens que se fazem aos mortos queridos com todo o respeito, mas não pode haver um exagero, né? Aquelas lamúrias constantes, aquelas coisas que aconteciam muito no passado. Mas nós temos que entender que é uma etapa de desprendimento do espírito, não é? Então é isso que nós devemos compreender. Por que isso? Para nos preocuparmos em anunciar o reino de Deus. Então Jesus coloca acima das questões materiais, corpóreas ou imediatas, um objetivo maior, de ordem espiritual. É essa a ideia, então, que Kardec trabalha na interpretação desses versículos de Lucas. Allan Kardec também introduziu nesse capítulo Estranha Moral, né, que tem muitas coisas diferentes aí do Novo Testamento, também versículos de Mateus e de Lucas. Não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada, porque eu vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora de sua sogra, e o homem terá por inimigos os de sua casa. Eu vim lançar fogo sobre a terra, e que desejo senão que ele se acenda? Então eu devo, Kardec passa a comentar que mais uma vez não é ao pé da letra que se interpreta esses versículos do Novo Testamento. Jesus, evidentemente, que toda a mensagem dele está fundamentado na paz, na misericórdia, no respeito ao próximo. Essa é a tônica da mensagem de Jesus, na valorização das pessoas. Então, o que ele quis dizer aqui também é um desses exemplos que ele utilizou e que tem vários significados. Ele lembra que as pessoas que o seguem, que as pessoas que passam a aceitar os seus ensinos, muitas vezes não são compreendidos pelos seus amigos, pela sua família, ou seja, cria um ambiente aparentemente de discórdia, de desentendimento, porque a pessoa passou a adotar os ensinos de Jesus, ou seja, ele não vai mais seguindo a maré, né? Seguindo a onda do mar, mas ele vai, na verdade, reagindo, ele vai buscando manter-se com um propósito, com um objetivo de vida que não é apenas, entre aspas, né, seguir aquilo que se chama, entre aspas, de normalidade no mundo. Não, mas ele vai ser diferente. E ao ser diferente, então vem a ideia da espada. Significa o seguinte: é uma vida de luta, porque ele tem que lutar contra si próprio, contra as suas inclinações inferiores, buscando um aprimoramento. E tem que lutar para conviver com pessoas num contexto da sociedade onde os ensinos de Jesus, as orientações que Jesus nos legou, não são adotadas, não são efetivamente praticadas na base da sociedade e das próprias famílias. Então aí essa é a ideia de espada, que significa a luta, que significa a busca por uma justiça, mas justiça não de negação ou de rogar praga para as pessoas, mas a justiça de respeito ao próximo, de prática do bem, de compreensão, busca da compreensão das leis divinas. Então é essa a ideia da espada dentro desse contexto, né? Dessa
comparação que Jesus fez. E evidentemente que com o tempo as pessoas passam a ser respeitadas. Apesar em algum instante terem provocados aí alguns sustos, né? Algumas reações no ambiente familiar, no grupo de amigos, onde ele estiver, mas com o tempo passa a ser respeitado. Nós temos exemplos e mais exemplos até históricos, né? De Eurípides Barçanufo, lá no interior de Sacramento, quando ele passou ainda jovem, professor, vereador, coroinha, a adotar o pensamento espírita, houve um mal-estar na cidade, uma reação contra ele. Mas como ele se dedicou para a prática do bem, ele passou a ser respeitado e valorizado. E veio a ser chamado o apóstolo do Triângulo Mineiro. Então isso tudo mostra que a persistência dele, a luta para ele dominar as suas dificuldades, de superar os problemas, representa então a espada. E aí a paz que vem é a paz de espírito, é a paz da consciência tranquila, é a paz do dever cumprido. É essa a ideia, né, que Jesus quis dizer a todos nós. E que Allan Kardec trabalha exatamente nessa linha, ao comentar essas estranhas morais, vamos assim dizer, esses versículos, né, que são muito diferentes e que estão lá registrados no Novo Testamento e que nós não podemos ficar interpretando, decorando palavras ou levando ao pé da letra. Então Allan Kardec escreveu no Evangelho segundo o Espiritismo o seguinte: o Espiritismo vem realizar no tempo certo as promessas do Cristo, entretanto não pode fazê-lo sem destruir os abusos. Como Jesus encontra sobre seus passos, né, ele sobrepõe o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego. Então, todas essas questões, elas passam a ser superadas, não é? Então é muito importante essas palavras de Jesus interpretadas no sentido espiritual, aprofundando, que nós vamos bater na tecla do culto da virtude, né, das boas práticas que representam a fundamentação sempre no bem. É exatamente isso. Então a doutrina cristã, como a doutrina espírita, ela pode gerar conflitos momentâneos, né, de pessoas que são fanáticas ou são muito fechadas dentro das suas ideias religiosas ou antirreligiosas e que às vezes passam a não compreender uma modificação das pessoas. Nós todos temos que compreender então a profundidade das comparações, dos exemplos trazidos por Jesus. E Allan Kardec escreveu no Evangelho segundo o Espiritismo: o mal deveria vir dos homens e não dele. Era como um médico que veio curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, movimentando os humores perigosos do doente. Exatamente isso acontece. Muitas formas de tratamento, muitas opções de tratamento geram, às vezes, insegurança, temores, né, reações negativas no organismo da pessoa, mas faz parte do processo para que a medicação comece a surtir efeito e caminhar para uma estabilidade do organismo em busca, e a pessoa em busca da saúde. Assim somos nós também, né, em todas essas relações que nós citamos aí. Então o Espiritismo, ao se fundamentar no princípio da justiça de Deus, mas lembrando que Deus é amor, como escreveu João, fundamentando na certeza da imortalidade da alma, fundamentando que nós somos espíritos que reencarnamos. Nós temos várias existências, não é? Como proposta, como oportunidade de aprimoramento ou de educação espiritual. E fundamentando sempre no ensino moral de Jesus, é assim que o mundo pode progredir. É assim que nós, espíritos eternos, ao
vimos ao mundo corpóreo reencarnando, desencarnando e passando por todas essas experiências, nós vamos criando uma somatória de experiências, de vivências, e essas vivências elas vão mostrando que nós vamos trabalhar sempre sob o signo da luta, não da luta de briga, mas da luta na busca de um ideal superior e de superarmos os obstáculos, as dificuldades e as nossas más inclinações. Aliás, Allan Kardec, ele escreveu isso, nós já comentamos até num capítulo anterior do Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços em dominar as suas más inclinações. Então o verdadeiro espírita não é alguém que está acima, não é aquele que seria, entre aspas, o super-homem. Não, nós todos estamos sujeitos a esse mundo de provas e de expiações, de lutas, de dificuldades, de impasses, e ali é que vão surgindo as nossas opções de decisões no nosso dia a dia. E toda vez que nós decidimos, evidentemente que nós podemos agradar a alguns e desagradar a outros. E é isso que Jesus deixou claro em todos esses versículos que Kardec trata nesse capítulo, a estranha moral. Ou seja, ele mostra que aquelas tradições ou aquelas questões vistas unicamente numa ótica corpórea, material, imediatista, ela deve ser analisada agora numa ótica ampliada, né? Mostrando a realidade do ser espiritual. E é nessas horas, então, é que nós passamos a compreender melhor, não é? O ensino de Jesus, a profundidade dos ensinos de Jesus. Então, quando nós lemos esse capítulo 23, a estranha moral, não fiquemos assustados, nem temerosos, nem inseguros, mas vamos buscar o aprofundamento da interpretação espiritual. E Allan Kardec nos forneceu as condições, os instrumentos, os subsídios para nós ampliarmos essa nossa compreensão. É lógico que Jesus não iria propor nada que contrariasse a paz, a boa convivência e o bom relacionamento entre as pessoas. Mas ele quis deixar claro que todas as pessoas que buscam isso podem gerar, por parte dos outros, ou no contexto em que ele vive, algumas reações. E essas reações não podem também nos atemorizar e nem podemos assustar. Mas nós temos que perseguir o ideal superior, perseguir sempre aquela ideia que Jesus nos trouxe, que é de colocar em prática o respeito ao próximo como a si mesmo. E isso começa no seio da nossa família, no relacionamento com os nossos amigos, no relacionamento no nosso ambiente de trabalho e no contexto da sociedade como um todo. Então é essa a essência. Se o cristianismo, escreveu Allan Kardec, fosse melhor compreendido e melhor praticado, não haveria tantas ocorrências, né, vinculadas a ideias de desrespeito, a ideias maléficas, né? E essas considerações, então, é que nós temos que buscar a compreensão e o aprofundamento no Evangelho segundo o Espiritismo, nas letras magistrais de Allan Kardec. Até um próximo programa.